Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Você quer cantar afinado? É cantar. Então abre a sua boca todos os dias aí, exalta, engrandece o nome do Senhor. Deus escolheu essa música pra gente começar o vídeo hoje cantando, porque nós estamos, querido, aqui sendo cada dia mais afetados por esse amor, por essa graça, né? Por essa cruz que um dia transformou a nossa vida, levando ali no madeiro, né? Todo o nosso pecado, Jesus morrendo ali, se entregando, sendo crucificado, depois aspergindo seu sangue, mudou a nossa história. Se nós só estamos aqui, né, porque um dia ele morreu e depois ressuscitou, e nós somos tremendamente gratos por isso. Amém, querido? Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo. Eu sou Leandro Machado, esse é o nosso projeto Bíblia em um Ano. Nós estamos crescendo e avançando, afinal de contas, esse é o dia 76. Uau! Meu Deus, quantos limites nós já estamos quebrando, avançando, já lemos muitos livros. E você é um felizardo, querido, por participar disso, por poder hoje ter acesso à palavra. Seja grato a Deus por isso, querido, porque essa palavra pode mudar a nossa vida. Já deixa aqui o seu like, já se inscreve no nosso canal. Se você é novo, ativa o sininho aí para você ser lembrado. Todos os dias nós temos uma leitura bíblica. Nós vamos ler hoje na Nova Versão Transformadora, essa Bíblia aqui, e nós vamos de Mateus, capítulo de número 17. Bora lá comigo então, Mateus 17, nós vamos ler também Números e vamos ler Eclesiastes. Então Mateus 17 ele diz: 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro e 2 irmãos, Tiago e João, até o Monte Alto. Enquanto os 3 observavam a aparência de Jesus, foi sendo transformado, de tal modo que seu rosto começou a brilhar como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram. Gente, eu acho que isso aqui deve ter sido muito doido, essa visão aqui. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, faremos 3 tendas, uma sua, uma de Moisés, outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem brilhante os cobriu, e uma voz que vinha da nuvem disse: Este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Aleluia! E ele diz: ouçam. Os discípulos ficaram aterrorizados e caíram com o rosto em terra. Então Jesus veio, os tocou e, levantando-os, disse: Não tenham medo. Quando levantarem os olhos, viram então apenas Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou: Não contem para ninguém o que viram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que Cristo venha? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo: Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma também farão o Filho do Homem sofrer. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista, né? Tem muita gente que fica falando: Elias, né? Moisés vão ser as 2 testemunhas e tudo mais, mas a gente percebe aqui que Jesus está falando que, né, o espírito de Elias, né, na figura, né, representativa, de fato já veio como sendo o João Batista, né? Então, versículo 14 de Mateus 17. Ao pé do monte, uma grande multidão esperava, e um homem veio e se ajoelhou diante de Jesus e lhe disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo e na água, e eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus disse: Ó geração incrédula e corrompida, até quando estarei eu com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino para cá. Então Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, simples assim, né? E que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: Por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo que, em verdade, se tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: Mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês. Mas essa espécie não sai senão com oração ou com jejum. Quando voltaram a se reunir na Galiléia, Jesus lhe disse: O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos humanas. Será morto, mas no 3º dia ressuscitará. E os discípulos se encheram de grande tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo abordaram Pedro e lhe perguntaram: Seu mestre não paga imposto do templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Em seguida entrou em casa.
Antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus lhe perguntou: o que você acha, Simão? O que os reis costumam fazer? Cobram impostos de seu povo ou dos povos conquistados? Cobram impostos dos povos conquistados, respondeu Pedro. Pois bem, disse Jesus, os cidadãos estão isentos, mas como não queremos que se ofendam, desçam até o mar, joguem o anzol e abra a boca do primeiro peixe que pegar, e ali encontrará uma moeda de prata. Pegue-a e use-a para pagar os impostos de nós dois. Olha que coisa doida, Jesus ele tinha, não é, esse desejo de ser 100% aprovado, e até quando, né, as coisas não acontecem muito bem como deve, Jesus fala assim, não, eu sou crente, então vamos fazer, né? Eu lembro de uma vez que eu fui cobrado indevidamente de uma dívida, e eu falei assim, não, tudo bem, vocês querem cobrar isso? Tudo bem, pago, vou pagar, mas você vê como uma semente. Eu falo para você, naquele mês foi o mês que mais sobrou dinheiro em casa. Por quê? Porque quando a gente pratica a palavra, queridos, os resultados se manifestam. Beleza? Bora lá então, Números capítulo de número 3, o versículo de número 1, né? E a gente está lá, Êxodo, Levítico, Números, já lemos aí vários livros bíblicos, né? Já lemos lá Êxodo inteiro, lemos Levítico inteiro, e hoje é dia de Números, capítulo de número 3, nós estamos vendo aqui um grande censo, né? Uma contagem do povo de Israel. Deixa eu ler que eu tô rouco, mas antes vou beber uma água, bora lá. Números 3:1 diz assim, ó: essa é a descendência de Arão e de Moisés registrada quando o Senhor falou a Moisés do Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram, agora lembra lá, esses livros meu, Êxodo, Levítico, Número, é só nome engraçado. Ele fala assim, ó, e os nomes eram Nabade o mais velho, Abiú, Eleazar e Tamar. Os filhos de Arão foram ungidos e consagrados para serviço sacerdotal. Nabade e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto. A gente já leu isso aqui, né, acontecendo. Quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Tamar para servir como sacerdote junto ao seu pai. Então o Senhor disse a Moisés, chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro e no serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas e assim também sejam assistentes de Arão junto com seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizarem funções de serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés, veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia que feri mortalmente todos os filhos mais velhos do Egito, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel, todos os machos das primeiras crias dos animais. Todos eles devem ser meu, eu sou o Senhor. O Senhor então falou a Moisés no deserto de Sinai, registre os nomes dos membros da tribo de Levi para famílias e clãs, faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Verso 17, Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam o nome dos seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate, nome estranho, né? É quase um Coati, né? Coate. Receberam os nomes dos seus descendentes, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes dos seus descendentes, Mali e Muzi. Estes foram os clãs levitas registrados nos grupos de acordo com as famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos do clã de Libni e Simei. Nos clãs gersonitas haviam 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês para cima. As áreas designadas a seu acampamento ficavam ao lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs dos Gesonitas e do Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e também do altar, a cortina da entrada do pátio e as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Lembra quando a gente viu em Êxodo, né? Tudo que tinha que ser construído era muita coisa, então precisava de muita gente para cuidar, montar e desmontar, porque lembra que quando, né, a coluna de fogo ou de fumaça andava, o tabernáculo era desmontado e ele era montado de novo no lugar onde essa coluna parava. Verso 27, os descendentes de Coate eram constituídos aos clãs de Arão, Izar, Hebron e Uziel.
Nos clãs coatitas haviam 8.600 indivíduos do sexo masculino com mais de um mês de idade. Eram encarregados de cuidar do santuário e a área designada para seu acampamento ficava ao lado sul do tabernáculo. O líder dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel, e eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era líder principal dos levitas e responsável pela supervisão do santuário. Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e de Muzi. Nos clãs meraritas haviam 6.200 indivíduos do sexo masculino de um mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava do lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs dos meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das colunas, bases e todos os objetos relacionados. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e todas as bases, estacas e cordas. Na área da frente do tabernáculo, em direção ao nascer do sol, ao lado leste da tenda do encontro, era reservado apenas para Moisés, Arão e seus filhos. Os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel, qualquer um que não fosse sacerdote ou levita e se aproximasse deveria ser executado. Quando Moisés e Arão contaram os clãs dos levitas conforme a ordem, chegaram no total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de um mês de idade. E aí, você acha que a igreja precisa de muita gente trabalhando? Eu sempre falo para as pessoas que a igreja não cresce se não tiver funcionário, não é? Se não tiver pessoas trabalhando ali voluntariamente ou de fato recebendo algum tipo de prebenda ou oferta para isso, né? Verso 40, por isso que a nossa igreja lá já vai ter bastante gente trabalhando. 40, então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há em Israel de um mês de idade para cima e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos, das primeiras crias dos animais de todo Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas, exatamente como Deus tinha ordenado. O número de filhos mais velhos de um mês de idade para cima foram 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substitutos. Dos filhos mais velhos dos israelitas, tome os animais dos levitas como substituto dos machos, das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. Verso 46. O número dos filhos mais velhos de Israel excede o de 273 em número aos levitas. Para resgatar o excedente dos filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Entregue a prata a Arão e seus filhos como resgate pelo número excedente dos filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número dos levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata, com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e seus filhos, conforme o Senhor Deus tinha ordenado. Bora lá, Números capítulo de número 4 agora. Ele diz assim, ó: então o Senhor disse a Moisés e Arão: realizem um censo dos membros dos clãs das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Deixa eu beber mais uma água aqui. Ele diz: faça uma lista de todos os animais de 30 a 50, de todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão na primeira tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois cobrirão a cortina interna com couro fino. Por cima do couro estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. Em seguida, estenderão o pano azul sobre a mesa, onde ficam expostos os pães da presença. Sobre o pano azul, devem colocar as tigelas, colheres, jarras, vasilhas e ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso estenderão um pano vermelho por cima dele, como cobertura de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Depois cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas, os cortadores de pavio, apagadores, vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com o couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportar.
Em seguida estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e o cobrirão com um pano de couro fino. Por fim, colocarão também no devido lugar as varas usadas para transportar o altar, os demais utensílios usados no serviço do santuário. Serão todos embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-los. Removerão as cinzas do altar sobre o sacrifício e cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios no altar, braseiros, garfos para carne, pás, bacias e recipientes, sobre o pano e os cobrirão com couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário. Então olha que legal, tinha um monte de coisa que tinha que fazer, né, para cobrir, para cuidar, daí é por isso que precisava de muita gente. Ele diz: os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatistas transportarão. 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, oferta diária de cereal e óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo o que há, incluindo o santuário e seus objetos. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não permitam que os clãs dos coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Vocês todos devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer ou carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, vão morrer. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros e clãs das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos, qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com suas coberturas, a cobertura externa de cordo fino e a cortina da entrada da tenda do encontro. Levarão também as cortinas das divisórias do pátio ao redor do tabernáculo do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas serão responsáveis por todos esses itens. Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja o transporte de objeto ou a execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão contas de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Verso 29. Registre agora o nome dos membros dos clãs das famílias da divisão merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os nomes de 30 a 50 qualificados para servir na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, colunas, bases, colunas de divisória do pátio, estacas, cordas, todos os utensílios e objetos relacionados. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão contas da sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. 34. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista dos nomes dos membros das divisões coatitas, de acordo com o clã e família. A lista incluía todos os nomes de 30 a 50 anos qualificados para servir, totalizando 2.750 de acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o número de membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Nossa, meu, ruim ler rouco, né? É esse tempo muito louco, calor, frio. Bora lá, 38. Fizeram uma lista da divisão gersonita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados na tenda do encontro, totalizando 2.630 de acordo com seus clãs e famílias. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs gersonistas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita de acordo com os clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda, no total de 3.200. Esse foi, portanto, o total de membros e clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor Deus tinha ordenado, por meio de Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e famílias. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir foi 8.580. Quando registraram os nomes conforme o Senhor ordenou, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe disseram o que deviam transportar.
Desse modo, o registro foi completamente feito conforme Deus tinha ordenado a Moisés. Gente, eu acho muito legal esses detalhes, porque mostra zelo, cuidado, mostra também muito trabalho que o povo tinha, não é, para fazer aqui no tabernáculo. Bora lá que a Anne acordou. E olha aí, pessoal, quem voltou comigo? Quem que é a nenezinha do pai? Ah, olha quem acordou. Fala, oi pessoal, bom dia. Você está mostrando a sua garrafinha de água? O que você vai mostrar mais, pessoal? Uma bolacha. Ai, que delícia. Agora vamos ler a Bíblia então, pessoal. Voltando aqui pra gente terminar, falta só o texto de Eclesiastes, né? A gente vai ler agora Eclesiastes 3, a partir do verso de número 16. E depois nós vamos ler Eclesiastes 4. Então bora lá, agora tem uma companheira aqui, a Anne, ó. Então bora lá. Então diz assim, Eclesiastes 3,16. Observei. Opa. Você quer mostrar? Agora, meu. Já era pra mim. Agora ela vai querer ficar mostrando tudo pra vocês. Eu vou ter que ler aqui pertinho de vocês então, ó. Bora lá. Vamos lá, filha. Vamos ler com o pessoal então, enquanto você participa aqui do vídeo, ó. Observei também que debaixo do sol, na maldade, onde deveria haver justiça, sim, até os tribunais corruptos, disse a mim mesmo, no seu devido tempo Deus julgará tanto os justos quanto os injustos. Você gosta de ficar chamando a atenção do pessoal, né? Isso é uma figura. Vou colocar aqui porque senão a galera não vai prestar atenção na Bíblia não, vai ficar só olhando para você. Bora lá então. Tá, aí ele diz verso 18. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas não são melhores que os animais. Pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram, ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais. Isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar, vieram do pó e vão voltar ao pó. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres humanos vai para cima e o espírito dos animais desce à terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que acontece depois que morremos. Toma uma aguinha, ele só está tirando onda aqui. Eclesiastes 4:1. Observei ainda toda a expressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, ninguém pode consolá-los. Os opressores são poderosos e suas vítimas indefesas. Concluí, portanto, que os mortos são mais felizes que os vivos, mais felizes que todos, porém só são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que está debaixo do sol. Percebe que Salomãozão tá maior deprê, né? Que foi? Ei, tá tocando aí? Mostra o pessoal que quer beber água, mostra. Ah, ela aprendeu a beber água sozinha. Isso aqui é o quê? É uma caixa registradora que a Sara te emprestou? É isso? Ah, de colocar dinheiro. Ah, usa isso para ler as coisas. Ah, manda um beijo, pessoal. Como que manda beijo? Assim? Ah, tem uma luz aqui, pessoal. Vocês não estão vendo, mas acende uma luz. Bora lá então, tem que terminar aqui a leitura. Filho, deixa o papai terminar essa leitura aqui agora. Vamos ler junto com o papai? O papai vai ler aqui, ó. Agora Eclesiastes 4:4. Ele diz assim: então observei que todo esforço e trabalho é motivo pela inveja do qual as pessoas sentem umas das outras. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. Os tolos cruzam os braços e se arruinam. No entanto, é melhor ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados com trabalho árduo e correr atrás do vento. Verso 7. Observei outra coisa que não faz sentido. O que foi, filho? Você tá matando um mosquito? Não, o que é? Ah, tem uma sujeirinha. Tá, então passa isso aqui na sua caixa registradora. Faz um bip. Vamos lá então, terminar aqui, ó. 7. O que? Você quer sair no vídeo do YouTube de novo? Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para que trabalho? Por que devo aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido, é tudo angustiante. Lê aqui com o papai, ó. É melhor serem 2 do que 1, porque um ajuda o outro a alcançar o seu sucesso.
Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter que o ajude está em sérios apuros. Oi, você quer chamar a atenção, né? Deixa o papai terminar aqui. Bora lá, ó. Verso 12. Sozinha a pessoa corre risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três... Que cara de pau que, meu? Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. Quem te ensinou a falar cara de pau? É o Pedro que é cara de pau? Né? É melhor ser um jovem pobre e sábio que um rei velho e tolo, que não aceita conselhos. Pode acontecer o jovem sair da pobreza e ser bem-sucedido até se tornar-se rei, mesmo que tenha estado na prisão. Né? Lembra da história de José? Em pouco tempo, porém, todos correm para o lado de outro jovem que o sucede. Multidões incontáveis o cercam, pois depois surge uma nova geração que o rejeita. Isso também não faz sentido, é como correr atrás do vento. Terminamos aqui com a nossa queridinha participando. Que cara de pau que, menino? Pedro não é cara de pau, não. Pedro é seu primo. Não é, não. Vamos fazer a mãozinha de oração agora? Pra gente orar? Isso, faz a mãozinha de oração. Isso, como é que faz a mãozinha de oração? Isso, vamos fazer uma oração. E vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe as famílias que estão assistindo o vídeo. No nome de Jesus. Amém. Você está mostrando a pintinha. Ela quer mostrar para vocês. Ela tem uma pintinha. Mostra aqui no vídeo, filho. Ela tem uma pintinha no dedo, igual a pintinha do papai, ó. Olha aqui, ó. Igual o papai tem a pintinha aqui, ó, no dedo. A Anne também tem. Vamos filmar aqui, ó. A pintinha do dedo da Anne. Aí, ó. É isso que ela quer mostrar para vocês. Pessoal, é isso aí então. Obrigado por estar até aqui com o vídeo. Se você chegou até aqui o final do vídeo, já deixa esse like, né? Para abençoar aí mais pessoas através da entrega desse vídeo, né? Sai, né, dessa vida aí qualquer e vive uma vida que agrada a Deus. Deixa aqui nos comentários. A Anne é linda. Se você assistiu até aqui, tchau. Fala assim, tchau pessoal. Dá tchau. Fala assim, deixa o like. Fala aí, deixa o like. Isso aí, gente. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.